Muito bem, da Coreia do Sul para o Brasil com esta grande estrela do K-pop, Lucinda Pinto. A gente vai falar sobre a relação do Tesouro Nacional e o mercado de renda fixa, que começou o ano um pouco assim desgastada. Porque está rolando uma super oferta de títulos públicos pré-fixados e de longo prazo, e tudo isso está pesando no mercado. Lucinda, o que está acontecendo? O Tesouro Nacional está despejando um monte de papel de 20, 30 anos. Isso é bom ou ruim? Tem um climão. Boa tarde, Nakagawa. Boa tarde a todos. Tem um climão aí entre mercado e Tesouro Nacional. Na verdade, os papéis mais longos que o Tesouro coloca de pré-fixados é de 10 anos, mas que o volume que ele está colocando está sendo considerado excessivo. É um pré mesmo, né? É um pré-fixado. Não inflação. Isso mesmo. A gente está falando aqui daqueles títulos LTN e NTNF, que tem até vencimentos em 2037, e são títulos que estão bastante correlacionados, obviamente, à curva de juros. Então, a precificação desses títulos é feita a partir da curva de juros, e quanto mais o Tesouro coloca esses papéis, é como se ele estivesse tomando juros, né? Então, ele pressiona a curva de juros. Para falar de um jeito bem simplista, é o seguinte: como qualquer ativo, quanto maior a oferta, mais o preço desse ativo tende a cair, e isso significa que quem carrega títulos pré-fixados na sua carteira está vendo o valor desse título cair, e como contrapartida essa taxa sobe, porque é inversamente proporcional, né, o valor do título e a taxa de juros. E o que está acontecendo? O que a gente está enxergando? Uma parte da curva de juros, de médio prazo, mais longo prazo, ela sobe inclusive por esse motivo. A gente já tem outras razões preocupando o mercado. A gente tem o problema fiscal, a gente tem um mundo que trouxe aí uma quantidade de incertezas, né? O Donald Trump inserindo aí um pouco mais de risco no longo prazo, e a gente tem o Tesouro fazendo ofertas muito volumosas de títulos públicos. E aí, quem carrega esses papéis pré-fixados não está muito feliz. E a gente sabe que o mercado tem ali uma comunicação, um diálogo com o Tesouro, mas está tendo um pouco de dificuldade de entender até onde vai essa estratégia. Porque geralmente, Lucinda, o Tesouro monitora a demanda do mercado e tenta ali adequar, ou pelo menos equilibrar o que ele precisa no PAF, né, o Plano Anual de Financiamento, e as demandas do mercado. Está rolando uma discrepância, então, entre o que o mercado gostaria e o que o Tesouro Nacional está fazendo? Exatamente isso. Você falou uma coisa que faz muito sentido a gente explicar para quem não acompanha o dia a dia. Para fazer essa oferta, obviamente o que guia o Tesouro é esse Plano Anual de Financiamento. Ele tem uma meta, um objetivo de fazer a gestão da dívida dele, preservando ali determinadas variáveis. Um prazo médio, a quantidade de títulos pré-fixados ou de pós-fixados que ele quer ter enfim, distribuir para o mercado, né? E para fazer os leilões semanalmente, ele faz uma consulta ao mercado por meio dos dealers. E aí ele entende ali se tem espaço para ele vender ou não. Mas o que o mercado está vendo é justamente ele colocar o pé no acelerador, vendendo muito mais do que o mercado parece que está interessado. O ponto é que ele está fazendo essa venda colocando títulos muito longos. E aí eu vou usar uma expressão bastante técnica, mas que eu tenho certeza que a nossa audiência vai compreender. Ele está aumentando um risco que se chama de V1, que é o risco que combina o volume de títulos, o tipo de indexador, né, o perfil desse papel e o prazo. Então ele está ampliando. Então o mercado, no fim das contas, fica como que com uma indigestão, digamos assim. Acho que não chegamos no ponto da indigestão, mas esse é o receio. E por que ele está fazendo isso? Tem algumas hipóteses. Uma delas é que o volume de títulos pós-fixados, que são as LFTs, esse volume cresceu muito nos últimos anos. A gente tem hoje quase 50%, quase metade da dívida imobiliária é indexada à taxa Selic. Com 15% todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Isso não é uma coisa positiva. É caro para o Tesouro, porque o Tesouro tem que, afinal, remunerar esse investidor pagando 15% ao ano. É imprevisível. É né? imprevisível, exatamente.
Só que isso é um ponto. Então, realmente tem esse objetivo do Tesouro diminuir a parcela de pós-fixados. E tem um volume grande de vencimento de pós-fixados. Na semana que vem, vencem mais de 300 bilhões de reais em LFTs. Em setembro, tem mais um vencimento grande de mais de 170 bilhões de reais em LFT. Então, provavelmente o Tesouro está tentando aproveitar essa oportunidade. Vai ter uma queda de juros em breve, a demanda por pré-fixados ela cresce nesse momento, o mercado vai querer trocar pós-fixados por pré, excelente oportunidade. Só que o que o mercado está entendendo é que a curva de juros ainda não está precificando esse ciclo como ele irá precificar daqui a pouco. Então, talvez o timing para essa substituição não esteja muito adequado. É isso que o mercado está se questionando. E o problema é que quando ele vende um título pós-fixado de 10 anos, ele está se comprometendo a pagar essa taxa super alta, perto ali, acima de 12%, perto de 13%, por 10 anos. Então, esse é um ponto que, do ponto de vista mais de cenário, de futuro, isso aqui preocupa também. De um lado, o mercado se sente prejudicado porque carrega títulos pré-fixados que estão, de alguma forma, perdendo valor por conta desse excesso de oferta. De outro, vê um custo alto que o Tesouro vai ser obrigado a carregar por estar colocando o pé no acelerador nessas ofertas. Então, nesse cenário que você nos traz, Lucinda, o gestor, o cara que está lá, que tem uma carteira de renda fixa, ele está sendo prejudicado, entre aspas, pela marcação ao mercado, porque se tem mais papel no mercado, o que ele está carregando se desvaloriza, então as carteiras dele estão tendo um desempenho ruim. Então ele já está meio pistola por causa disso, ele tem motivos para criticar o Tesouro. Agora, quando a gente olha para frente e para esse cenário que tem expectativa de queda de juro e tal, quando o Tesouro Nacional coloca um volume maior do que eventualmente a demanda nesses papéis, aí não é mais ou menos uma história como na feira, assim, porque se você tem um monte de tomate, quer vender um monte de tomate e não sai, aí você tem que baixar o preço. No caso dos títulos longos pré-fixados, acontece a mesma coisa. E aí, baixar preço nessa história significa uma coisa, pagar mais juro. É isso que está acontecendo? Isso, é exatamente isso. A gente já viu acontecer uma coisa parecida com essa dinâmica há alguns anos com as NTNBs, que são os papéis atrelados ao IPCA. Uhum. A gente não estamos nessa situação, mas claramente tem uma pressão de alta nos juros médios e longos que o mercado está atribuindo a esse esforço. Para você ter uma ideia, Fernando, até agora, eu sempre te chamo de Fernando. Pois é, isso é uma coisa que me chama, é uma coisa que me gera um certo desconforto. Parece que eu fiz alguma coisa errada. É só no estúdio, né? Enfim, na Kagawa. Até a semana passada, que o leilão de títulos pré-fixados acontece às quintas. Uhum. O Tesouro havia vendido mais de 280 bilhões de reais em títulos pré-fixados, LTNs e NTNFs. No ano passado, num período igual, essa oferta tinha sido de algo como 160 bilhões de reais, bem menor. E, além disso, o prazo médio dos papéis que ele está vendendo este ano também está bem maior. Então, afeta esse DV1 que a gente estava falando. Agora, tem uma outra hipótese, que é quase uma teoria da conspiração, mas que, no fim, ela tem bastante... Eu adoro. É bem racional. É que o Tesouro, ele vislumbra, ele tem que sempre se antecipar a cenários de mais instabilidade. E a gente tem eleição pela frente. É verdade que o Tesouro já tem um colchão de liquidez robusto. O último dado do Tesouro indicava ali que esse colchão de liquidez, que é uma reserva que o Tesouro guarda, ele vende mais títulos do que vão vencer, equivaliam a 7,3 meses de vencimentos. Ou seja, de agora até a eleição já tem grana para pagar tudo. Der muita instabilidade, essa situação fica muito difícil, ele fica 7 meses sem vender títulos públicos, está tudo certo. Ele tem um ponto ótimo que... os estudos mostram que o colchão de liquidez ele deve ter uns 6 meses, mais ou menos. No ano de eleição, ele precisa ser um pouco mais gordinho, naturalmente, mas para todo mundo ficar tranquilo de que a gestão da dívida está garantida.
Será que ele está vislumbrando tempos mais difíceis? Provavelmente 7,3 meses já é bastante suficiente. Só que quando ele faz isso, quando ele acelera, ele levanta essa dúvida. Por que ele está querendo reforçar, será, o colchão de liquidez? Então, esse é um outro aspecto que está entrando na conta do mercado e isso gera, portanto, um pouco ainda mais de cautela e isso contribui para o aumento dos juros ali de médio e longo prazos. Lucinda, para a gente terminar essa conversa, eu entendo que o gestor das carteiras de renda fixa esteja desconfortável pela marcação ao mercado, ou seja, tá rolando uma desvalorização desses papéis que ele já tinha na carteira e tem uma distorção aí entre oferta e demanda e tal. Para o investidor, será que ele está diante de uma boa oportunidade para prefixar uma parte da sua carteira e garantir esse juro de 12%, 13% pela próxima década? Acho que as taxas elas ainda estão bastante convidativas, porque tem muito aquele momento ideal de você fazer, quando começa um ciclo de corte de juros, de você trocar, né, os seus papéis pós pelo pré. E esse momento ele é antes do início do ciclo de corte de juros, mas talvez esse cenário esteja justamente dando um tempo adicional para o investidor fazer essa substituição. Acho que eu acho, a gente não pode fazer, a gente não pode fazer recomendação, né, Nakagawa? Não fazemos. Mas eu diria que a janela para fazer essa substituição, ela está aberta, sim. Muito bem, a gente conversou semana passada com o professor Alexandre Cabral, semana retrasada com o professor Alexandre Cabral, que é um dos grandes especialistas em gestão de títulos públicos no Brasil, que acompanha esses leilões que a Lucinda mencionou, e disse que, no caso, não dos prés, aí falando dos inflação, né, do IPCA mais juro. Esse juro de 7%, assim, IPCA mais 7% é uma oportunidade, é um cavalo selado, assim, maravilhoso. Não, eu acho que a lógica ela é bastante bem parecida. Né? A diferença é que no caso das NTNBs, o que está pesando bastante para não deixar esse juro real cair é realmente o cenário fiscal. Então, realmente é uma excelente oportunidade, mas o investidor não pode perder de vista que são papéis muito longos. Então, se precisar sair desse papel em algum momento, você corre muito risco, porque o Brasil é essa animação, né? A gente nunca sabe. E a renda é fixa só se for até o final, porque se for antes, você pode ter prejuízo. Inclusive, na renda fixa, a única coisa que não dá prejuízo é ela. Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Obrigado, Lu. Até amanhã. Até amanhã, Naka.